Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou o Paulo Ramos e estamos apresentando mais uma série Gotas de Luz. Hoje com duas revistas espíritas, a de 1868 e a de 1863. Temos ali Allan Kardec com a sua frase memorável: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Allan Kardec ele nasce em 3 de outubro de 1804 e veio a desencarnar no dia 31 de março de 1869. Vamos ao nosso estudo? Kardec nos apresenta, na Revista Espírita de janeiro de 1868, o seguinte: o Espiritismo não faz nenhuma teoria preconcebida. Ele vê, observa, estuda os efeitos e dos efeitos procura remontar a causa, de tal sorte que, quando formula um princípio ou uma teoria, se apoia sempre na experiência. É, pois, rigorosamente verdadeiro dizer que é uma ciência de observação. Todos os grifos aí são meus, ressaltando bem o texto, para que a gente possa bem observar a consideração feita por Allan Kardec. O Espiritismo ele não realiza, não faz nenhuma teoria pré-concebida. Tudo é visto, tudo é observado, com razão, com lógica, com discernimento. É estudado os efeitos, são estudados os efeitos, e dos efeitos procura remontar a causa. De tal sorte que, quando é formulado um princípio ou uma teoria sobre um determinado assunto, é sempre feito pela experiência. Então Kardec ele diz o seguinte: é, pois, rigorosamente verdadeiro dizer que é uma ciência de observação. E ainda continua Kardec dizendo: aqueles que mostram não ver nele senão uma obra de imaginação provam que dele não sabem a primeira palavra. Allan Kardec, Revista Espírita, janeiro de 1868, uma manifestação antes da morte. Então, todos os críticos, detratores, uma grande parte do clero, acham que o Espiritismo é pura imaginação, que a comunicação com os espíritos, os fenômenos e os gêneros de mediunidade são todos atribuídos à imaginação, à ilusão, a uma fascinação, provam que não estudaram o Espiritismo, ou seja, não leram nenhuma palavra da codificação espírita. E aí formulam as suas críticas, os seus sistemas, para dizer que o Espiritismo não é uma realidade, não é uma lei da natureza, não é uma ciência. Então, todos aqueles que vêm trazer seus pontos contrários à doutrina espírita provam exatamente isso, que não leram, não estudaram uma palavra sequer da doutrina espírita. Esse é o ponto apresentado por Allan Kardec. E agora, na Revista Espírita de 1863, o filósofo, o senhor Herrenschneider, é um artigo sensacional, gente. É que não dá para a gente trazer todo aqui, ele é bem extenso, mas é uma obra que mostra, é um texto, é um artigo que mostra como a filosofia pode se interagir com o espiritismo, fazer uma interlocução, para que os dois juntos possam trazer a realidade da lei que exerce, né, sobre todo o nosso universo, o mundo espiritual, a existência do mundo espiritual. E Herrenschneider ele diz o seguinte: aquele que se designa sob o nome de Santo Agostinho disse recentemente: observai e estudai com cuidado as comunicações que vos são feitas.
Aceitai o que a vossa razão não rejeite. Repeli o que a choque. Pedi esclarecimento sobre os que vos deixam na dúvida. Tendes aí o caminho a seguir para transmitir às gerações futuras, sem medo de vê-las desnaturadas, as verdades que distinguis sem dificuldades, ou melhor, sem dificuldade, no seu cortejo inevitável de erros. Senhor Heren Schneider. E olhem, meus irmãos, esse destaque ele é muito importante porque Heren Schneider diz: esse espírito que se denomina por Santo Agostinho, ele pede uma coisa muito importante a todos nós, que observemos, estudemos com cuidado as comunicações que vos são feitas. Porque em muitos livros do movimento espírita tem coisas absurdas. Por exemplo, dizendo que nem todos os espíritos serão salvos. Que alguns que Deus criou vão ficar perdidos por toda a eternidade. Isso é para ser aceito ou para ser rejeitado? Isso nos choca? Sim. Deus criar um espírito para ficar abandonado. Deus não é amor? Não é misericórdia? Não é perdão? Porque ele criou um espírito para ficar abandonado. Isso choca a nossa mente, a nossa razão. Há outras considerações afirmando que o espírita deve seguir na contramão do progresso. Isso choca a nossa razão. Deve ser aceito? Muitas das vezes isso é observado, mas não é estudado com cuidado. Essas comunicações que são trazidas, ditas de espíritos superiores, chocam a nossa razão e devem ser repelidas, rejeitadas. E se a gente tiver dúvida, olha o que Santo Agostinho diz. Devemos pedir esclarecimento sobre as que vos nos deixam na dúvida. Mas muitas das vezes a nossa vaidade, nosso orgulho, nosso egoísmo, os melindres não permitem que a gente faça isso. Então, Santo Agostinho diz o seguinte: tendes aí o caminho a seguir para transmitir às gerações futuras sem medo de vê-las desnaturadas. Porque se nós transmitimos esses pontos que são apresentados em livros do movimento espírita, que chocam a nossa razão, a nossa juventude, aos nossos jovens, nós vamos desnaturar essas criaturas. E todas as outras que fizerem parte desses estudos. Porque elas aceitarão como verdade coisas absurdas. Essas verdades que nós distinguimos sem dificuldades quando estudamos a doutrina espírita é muito importante, porque nesse cortejo inevitável de erros que nós encontramos no movimento espírita, nós saberemos bem distingui-las e não as transmitiremos aos nossos irmãos. Temos aí um caminho a seguir, meus irmãos. Não é aceitar tudo que vem da espiritualidade por um médium famoso, por um espírito famoso. Não, nada disso. Devemos observar e estudar com cuidado as comunicações que são feitas e aceitar somente o que a nossa razão venha a reconhecer como verdadeira. Se estiver na dúvida, perguntemos a outras pessoas. É importante isso, meus irmãos, para que a gente não seja cúmplice de passar essas inverdades aos nossos irmãos que desejam conhecer a verdade. Está lá Heren Schneider trazendo essa mensagem de Santo Agostinho no texto União da Filosofia com o Espiritismo. E ele ainda diz, aqui no finalzinho do nosso estudo, ele diz o seguinte: é, pois, o Espiritismo que nos revela nossos destinos futuros.
E quanto mais for conhecido, mais a regeneração moral e religiosa ganhará em impulso e em extensão. Heinrich Schneider, uma união da filosofia e do espiritismo. Então o espiritismo precisa ser conhecido. Mas com essas mensagens e orientações absurdas que são apresentadas no movimento espírita, como o espiritismo vai ser reconhecido ou conhecido? Como? Se trazem e publicam e anunciam e divulgam questões ridículas sem sentido. Como é que nós vamos trabalhar pela regeneração moral e religiosa da nossa humanidade? Porque desse modo o espiritismo não será conhecido. Porque o espiritismo, ele mostra a trajetória do nosso futuro. Se seremos felizes, se seremos infelizes, mostra toda a nossa trajetória. Quanto mais for conhecido, toda a humanidade ganhará impulso e extensão de ser uma humanidade mais moralizada, mais religiosa, mais caridosa, mais amorosa e mais humana. Então poderemos ter a paz sobre a terra. Meus amigos, espero que tenham gostado. Ficamos por aqui no nosso estudo de mais uma Gotas de Luz no canal Caminho Espírita. E se gostaram, clique no sininho, inscreva-se no canal para que a gente possa continuar estudando a doutrina espírita, para que a regeneração do planeta Terra possa ser realizada plenamente segundo os desígnios de Deus e as orientações trazidas por Jesus, nosso Mestre, e os espíritos superiores. A todos, muita paz.